Hoje vou mostrar como criar um relógio em VHDL. Então no arquivo timer.vhd estou adicionando as bibliotecas. A biblioteca I3E e o pacote Standard Logic 1164 para utilizar o tipo Standard Logic. O sinal CLK representa o clock de entrada do sistema. O sinal NRST representa o sinal de reset do sistema. Agora coloco S, M e H do tipo inteiro para representar respectivamente os segundos, os minutos e as horas. O modo em in-out para conseguirmos ver e gravar nos sinais. Adicionalmente, adicionamos um genérico clock frac do tipo inteiro que representa o clock de entrada do sistema. Ajustei o valor para 50 MHz, que é o valor padrão no kit D10 Lite. Na arquitetura, coloco um processo de contagem. Esse processo de contagem, primeiramente, verifica se o botão de reset está pressionado com o valor 0, o que significaria resetar o sistema. No reset, um sinal TIX, que ainda não foi criado, vai para o valor 0, assim como as horas, os minutos e os segundos. Se o reset não estiver pressionado, o processo verifica se houve uma borda de subida de clock. Agora eu preciso criar esse sinal TIX. A função do sinal TIX é contar os segundos. Quantos ciclos de clock eu preciso para contar os segundos. Por isso estou restringindo o tamanho do inteiro entre 0 e clock frac. Por exemplo, se o clock for de 50 MHz, para eu contar um segundo eu preciso contar 50 megaciclos. Na detecção de borda, eu verifico se a contagem de ticks chegou no número necessário para resultar em 1 segundo. Esse número necessário é clock frac menos 1. Ou seja, para 50 MHz, eu tenho 49.999.999, né? De 0 até esse valor. Dentro da checagem do estouro de ticks, né, o que resulta em 1 segundo, eu posso verificar se a quantidade de segundos estourou acima de 59 e resetar o valor de segundos para 0 ou incrementar. Da mesma forma, eu posso fazer um processo semelhante para os minutos e para as horas. Eu poderia, depois das horas, continuar contando dias, semanas, meses, de acordo com a necessidade. Aqui eu vou parar em horas. Bem, parece que o código está pronto. Vamos para a próxima etapa, que é criar um test bench para a simulação desse relógio. Então foi criado o arquivo timer_tb.vhd para ser o arquivo de test bench. Lembrando que o test bench
nada mais é do que uma entidade de projeto em VHDL utilizada para a simulação. Nesse teste bench eu insiro a biblioteca i3e com o pacote stdlogic 1164.al, porque eu também vou precisar utilizar o tipo Standard Logic. Nos test benches, o padrão é a entidade está vazia. Dentro da arquitetura eu vou precisar criar algumas constantes e sinais. A primeira constante, assim como no meu módulo principal, o timer, eu crio o clock frac para representar a frequência de clock do meu sistema. Para a simulação ocorrer de forma mais rápida e exigir menos do computador, eu coloquei 10 MHz. Também crio a constante CLK_pair do tipo time, que representa 1 segundo ou 1000 milissegundos sobre a frequência de clock, sobre clock frac. Depois eu crio os sinais que eu desejo visualizar no meu simulador. Tenho o clock NRST, segundos, minutos e horas. Nessa parte do código, eu vou inserir o meu módulo timer, que eu fiz no outro arquivo. Vou chamar essa instanciação de i_timer e chamo então a entidade que está na biblioteca work, o timer, com o nome de arquitetura RTL. Faço o generic map, como só tem um item, eu vou passar o valor de 10 Hz através da constante clock frac. E no port map, eu coloco os valores de entradas do meu módulo timer de acordo com os sinais que eu criei no meu test bench. Na sequência, eu crio uma simples linha para gerar o sinal de clock na frequência desejada. Note que eu divido o ciclo de clock, o período do clock, por 2. Posteriormente, eu crio um pequeno processo para fazer a geração de um sinal de reset logo no início da simulação. Aqui eu vou utilizar os comandos wait e until para verificar duas bordas de subida do clock. E após essas duas bordas, o reset então vai para o seu nível desabilitado, que é igual ao nível 1. Agora eu vou fazer algumas correções no código que me passaram desapercebidas. O tipo timer não existe, é o tipo time, então eu removo esse R. Faltou colocar ponto e vírgula depois dessa constante clock frac. E no módulo timer, na última linha do meu port, eu não posso ter ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula está depois do parênteses. Agora vamos fazer a simulação com o software Model Sim. Primeiramente vamos criar um projeto com o nome Timer Sim. Depois eu escolho a pasta onde eu criei os arquivos e o nome da biblioteca eu mantenho como work. Vou adicionar os dois arquivos criados. Vou dar um OK. Vou selecionar os dois arquivos na aba Projeto e compilar os dois. Note que a compilação foi bem sucedida. Agora podemos iniciar a simulação. A simulação é feita pela entidade do test bench. Na aba Objetos, eu insiro apenas os sinais que eu desejo ver. Clico com o botão direito e depois adiciono os sinais ao meu visualizador de onda. Aqui eu vou expandir o visualizador de onda para facilitar a visualização no vídeo. Eu posso clicar com o botão direito na parte do tempo e selecionar a escala desejada, que estou colocando em horas. E posso clicar nesse botão no canto inferior esquerdo para facilitar a visualização do nome dos sinais para a visualização. Agora eu vou simular durante 25 horas.
Note que ele demora um pouquinho e a simulação está pronta. Agora precisamos expandir os sinais para visualizar tudo. Pode clicar em Zoom Full, tanto no botão, quanto clicando com o botão direito e escolhendo a opção. Veja que eu só consigo visualizar as horas, porque os sinais, a transição dos outros sinais são muito pequenas. Então vou posicionar o cursor amarelo, logo na transição dos 3 sinais, quando todos os 3 são resetados, depois das 23 horas. E vou utilizar a opção de fazer zoom no cursor, senão fica muito difícil a visualização. Aqui já podemos ver o estouro dos minutos, assim como das horas. E se eu aproximar um pouco mais, vamos conseguir ver o estouro dos segundos. E está lá. Então, depois de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, os 3 sinais voltam para nível 0, para o valor 0. Agora podemos observar, colocando 2 cursores, que para o caso do segundo a contagem ocorreu de forma satisfatória. Então o intervalo entre os 2 cursores representa 1 segundo. Agora vamos ver se o minuto foi contado de forma adequada. Então está lá. Eu utilizo a possibilidade de ver transição de borda de sinal. 1 minuto representou 60 segundos. Agora vamos para as horas. Na questão das horas, posiciono o cursor e vocês podem observar os 3.600 segundos das horas corretamente. Obrigado.